O presidente da fraternidade passou 3 horas me assediando numa festa, sem saber que eu era filha do chefe dele. Apareci na minha primeira festa de fraternidade no primeiro ano e imediatamente esbarrei no Bruno. Para todos os outros lá, Bruno era o presidente da fraternidade, mas eu o conhecia como o estagiário não remunerado que vinha buscando café para meu pai nos últimos 3 meses, desesperado para conseguir o emprego dos sonhos na firma do meu pai. Eu o reconheci, mas ficou imediatamente claro que ele não se lembrava de mim. "Bem, olá", disse Bruno, me olhando de cima a baixo com um sorriso que provavelmente funcionava com a maioria das calouros. "Eu sou o Bruno, presidente aqui. Você é definitivamente nova. Eu me lembraria de um rosto como o seu." Ele se aproximou, bloqueando meu caminho para a sala principal. "Deixa eu pegar uma bebida para você, te dar o tour VIP. Nem todo mundo recebe a atenção pessoal do presidente." Quando educadamente recusei e tentei passar por ele, seu sorriso vacilou. "Sério? Você está me dispensando? Você sabe quem eu sou neste campus?" Escapei para a cozinha, onde algumas meninas do meu dormitório estavam misturando drinks. 10 minutos depois, Bruno apareceu novamente, desta vez menos amigável. "Sabe, eu geralmente não dou segundas chances, mas vou fazer uma exceção. Você é nova, não entende como as coisas funcionam aqui." Ele se enfiou entre mim e minhas amigas. "Essas festas acontecem por minha causa. O mínimo que você poderia fazer é ser amigável." Quando disse que estava bem com minhas amigas, ele riu. "Essas não são suas amigas. Elas só estão sendo legais porque você é patética e elas sentem pena de você." Minhas colegas de quarto pareceram desconfortáveis, mas não sabiam o que fazer. Quando Bruno continuou, "Deixa eu explicar algo sobre calouros universitários. Meninas como você, estudiosas, chatas, provavelmente entraram aqui com a ajuda do papai. Vocês imploram para serem convidadas para festas como esta. Isso é literalmente o melhor que sua vida social vai ficar. E você está desperdiçando rejeitando a mim." Ele se virou para minhas amigas. "Vocês podem ir, ela está bem comigo." Elas hesitaram, mas eventualmente se afastaram, me deixando presa contra o balcão. Consegui escapar para o quintal, onde pessoas estavam jogando beer pong. 20 minutos de paz terminaram quando Bruno me encontrou conversando com um cara da minha aula de economia. "Cara, você não quer desperdiçar seu tempo aqui", Bruno disse a ele, jogando o braço nos ombros do cara. "Ela é uma daquelas meninas que acham que estão se guardando para alguém especial. Provavelmente tem um anel de pureza no quarto do dormitório." O cara pareceu confuso, mas Bruno o conduziu para longe. "Confia em mim, estou te fazendo um favor. Ela é do tipo que choraria durante o primeiro beijo." Agora eu estava sozinha perto da fogueira, e Bruno se sentou ao meu lado. "Você não é muito inteligente, é? Eu comando esta cena social e estou prestes a conseguir um emprego na maior firma do estado. E você é o quê? Alguma caloura qualquer que nem sabe se vestir para uma festa?" Ele tocou meu cardigan. "Sua mãe escolheu isso? Você parece que vai para um encontro da igreja." Levantei para sair, mas ele me seguiu para dentro, agarrando meu pulso quando tentei ir para a porta. "Para onde você vai? Só estamos conversando." Seu aperto estava forte o suficiente para doer. "Sabe qual é seu problema? Você pensa que é especial, mas eu vejo 20 como você todo ano. Calouros tensas que pensam que são boas demais." A festa estava ficando mais cheia e barulhenta, tornando mais difícil sair. Bruno me puxou para um canto perto da escada, usando seu corpo para me bloquear. "Vou te dar mais uma chance de ser legal com isso. Beba comigo, relaxe, pare de agir como se eu fosse algum nojento quando sou literalmente a melhor coisa nesta festa." Quando tentei me abaixar sob seu braço, ele bateu a mão contra a parede. "Estou falando com você. Você sabe quantas meninas matariam para ter minha atenção?" Seus irmãos da fraternidade passaram e ele gritou para eles: "Caras, olhem isso. A Virgem Caloura é boa demais para nós." Eles riram e formaram um semicírculo, tornando impossível sair. "Ela provavelmente pensa que vai casar com algum cara legal do grupo de estudos", disse um. Bruno assentiu. "Ela não percebe que caras legais não querem meninas tensas que nem conseguem lidar com uma festa. Você vai ficar sozinha para sempre." Finalmente empurrei através deles e corri escada acima, procurando um banheiro para me trancar. Bruno me seguiu, segurando a porta antes que eu pudesse fechá-la. "Você está se escondendo de mim? Na minha própria casa?" Ele forçou a entrada. "Você é patética, chorando porque um cara tentou ser legal com você. É por isso que você nunca vai importar para ninguém. Você é fraca, chata e provavelmente só está aqui porque seu papai doou dinheiro." Ele arrancou meu telefone da minha mão. "Para quem você vai ligar? Segurança do campus? Eles trabalham para nós durante as festas." Quando comecei realmente a chorar, ele riu e abriu a porta, me empurrando para o corredor onde todos podiam ver. "Olhem todos, é hora da iniciação de caloura." Ele de repente derramou sua cerveja sobre minha cabeça, o líquido frio me fazendo ofegar. "Pronto, agora você tem uma desculpa para ir embora. Corra para casa para seu quarto individual e seus bichinhos de pelúcia." A cerveja escorreu nos meus olhos. Bruno ficou sobre mim enquanto eu sentei no chão. "Por que você não liga para mamãe e papai te buscarem? Tenho certeza que eles estão acostumados a salvar a filha fracassada deles." Olhei para ele através das lágrimas e percebi que essa era na verdade uma ótima ideia. Peguei meu telefone, limpei a cerveja da tela e disquei o número do meu pai, colocando no viva voz. "Pai, você pode me buscar? Estou numa festa com Bruno, seu estagiário Bruno. Ele acabou de derramar cerveja em mim." Bruno congelou. A voz do meu pai veio através do alto-falante alta e clara, perguntando se ele deveria vir me buscar agora mesmo. Todo o corredor ficou completamente silencioso quando todos ouviram ele dizer o nome do Bruno e chamá-lo de seu estagiário. O rosto do Bruno ficou branco como papel enquanto ele olhava para meu telefone como se pudesse mordê-lo. Disse ao pai: "Sim, por favor, vem me buscar." E pedi para ele ficar na linha até chegar aqui. Minha voz estava tremendo, mas garanti que todos me ouvissem claramente. Bruno começou a se afastar de mim, sua boca abrindo e fechando, mas nenhuma palavra saindo. A multidão no corredor começou a sussurrar e pegar seus telefones para gravar o que estava acontecendo. Pessoas estavam apontando para Bruno, e ouvi alguém dizer que sua carreira acabou antes mesmo de começar. Os irmãos de fraternidade do Bruno pareciam totalmente confusos sobre por que seu presidente de repente parecia tão assustado. Carolina empurrou através da multidão e correu até mim, me ajudando a levantar do chão. Ela olhou minhas roupas encharcadas de cerveja e viu as marcas vermelhas no meu pulso onde Bruno tinha me agarrado. Sem dizer nada, ela ficou bem entre mim e Bruno, impedindo ele de chegar mais perto. A voz do pai veio através do telefone dizendo que já estava no carro e chegaria em 15 minutos. Ele perguntou se a segurança do campus estava lá, e quando disse que não, ele disse que ligaria para eles enquanto dirigia. Podia ouvir
ele discando outro número no fundo. Bruno finalmente achou sua voz e começou a se mover em direção a mim, dizendo que deveríamos conversar sobre isso em particular e resolver as coisas. Carolina disse para ele se afastar numa voz alta o suficiente para todos ouvirem. Mais estudantes se moveram ao nosso redor, formando uma parede protetora entre Bruno e eu. Alguém na multidão gritou que a carreira do Bruno na firma estava definitivamente acabada agora. 2 dos irmãos de fraternidade do Bruno agarraram seus braços e tentaram puxá-lo para longe, dizendo que ele precisava sair antes que isso ficasse pior. Mas Bruno só ficou lá congelado, me encarando como se estivesse vendo todo o seu futuro desmoronar. Um de seus irmãos perguntou o que estava acontecendo e por que Bruno parecia tão assustado, mas Bruno nem conseguiu responder. O cara só ficou me olhando com a boca aberta. Dentro de minutos, houve passos pesados na escada, e Rafael da segurança do campus apareceu no corredor. Pai deve ter dado o endereço exato porque Rafael veio direto para mim. Ele olhou minhas roupas molhadas e imediatamente perguntou se eu precisava de atenção médica para meu pulso. Mostrei as marcas vermelhas e ele tirou fotos com seu telefone enquanto perguntava se Bruno tinha feito isso. Assenti e mantive o telefone no viva voz para que pai pudesse ouvir tudo o que estava acontecendo. Comecei a contar para Rafael sobre as 3 horas de assédio, garantindo que ele anotasse cada detalhe. Como Bruno tinha me seguido pela festa, bloqueou meu caminho, agarrou meu pulso e então derramou cerveja em mim. Bruno tentou interromper e dar sua versão dos eventos, mas Rafael levantou a mão e disse para ele esperar sua vez. Mais oficiais de segurança do campus chegaram junto com 2 policiais do campus que começaram a tomar depoimentos de pessoas no corredor. Vários estudantes se apresentaram imediatamente para dizer que viram Bruno derramar a cerveja em mim. Uma menina do meu dormitório disse que ouviu Bruno me chamando de patética e dizendo coisas horríveis. Um cara disse que viu Bruno agarrar meu pulso quando tentei sair mais cedo. Os oficiais estavam anotando tudo enquanto Bruno ficava lá parecendo cada vez menor. Seus irmãos de fraternidade tinham todos desaparecido agora, não querendo ser conectados ao que estava prestes a acontecer com ele. Carolina ficou bem ao meu lado o tempo todo, segurando minha mão enquanto falava com os oficiais. Pai ficou no telefone, ocasionalmente fazendo perguntas para garantir que eu estava bem e que os oficiais estavam fazendo seu trabalho. Podia ouvir o motor do carro e sabia que ele estava dirigindo rápido para chegar até mim. O oficial da polícia do campus perguntou se eu queria fazer uma queixa formal e pressionar por acusações de agressão. Antes que pudesse responder, a voz do pai veio através do alto-falante, me dizendo para não tomar decisões até ele chegar. Os olhos do Bruno ficaram ainda maiores quando ouviu isso, provavelmente percebendo que isso não ia simplesmente desaparecer. O oficial me deu um cartão com um número de incidente e disse que poderíamos decidir sobre acusações depois. Rafael pediu a identidade do Bruno e começou a escrever seu próprio relatório sobre o que havia observado. As mãos do Bruno estavam tremendo quando ele puxou a carteira. Mais e mais estudantes estavam se reunindo no corredor e podia ver várias pessoas já postando nas redes sociais. Alguém disse que o presidente da fraternidade, agredindo uma caloura, estaria por todo o campus pela manhã. Bruno continuava me olhando como se quisesse dizer algo, mas os oficiais mandaram ele ficar quieto. Eles nos separaram, movendo Bruno pelo corredor enquanto fiquei com Carolina e Rafael. Ainda podia sentir a cerveja pingando do meu cabelo e meu pulso estava começando a latejar onde ele havia me agarrado. Carolina encontrou toalhas de papel do banheiro e me ajudou a limpar o rosto enquanto esperávamos pelo pai. Todo o corredor cheirava a cerveja e só queria sair dali e tomar um banho. Finalmente ouvi a voz do pai pessoalmente enquanto subia a escada e nunca fiquei tão feliz em vê-lo. O rosto do pai estava com um tipo de raiva que nunca tinha visto antes. Sua mandíbula tensa enquanto absorvia meu cabelo encharcado de cerveja e como eu estava sentada no chão. Ele me ajudou a levantar e verificou meu pulso onde Bruno tinha me agarrado, a pele já ficando roxa. Os oficiais da polícia do campus estavam pedindo para todos ficarem enquanto tomavam depoimentos. E pai disse numa voz calma, mas assustadora, que ele era o empregador do Bruno em seu escritório de advocacia. Todo o corpo do Bruno ficou rígido quando pai disse que o estágio do Bruno estava terminado imediatamente, sem discussão necessária. A cor saiu do rosto do Bruno e ele começou a gaguejar sobre como tudo isso era um grande mal-entendido. Como ele não sabia quem eu era, como estava só brincando, pai se virou para ele e disse que assédio estava errado, não importa quem fosse a vítima. E o fato de Bruno pensar que teria sido ok se eu não fosse sua filha tornava pior. Os oficiais começaram a tirar fotos do meu pulso machucado e minhas roupas encharcadas de cerveja, perguntando se eu queria pressionar por acusações de agressão. Disse que precisava de tempo para pensar e eles me deram um cartão com um número de incidente escrito nele. Carolina estava juntando minha bolsa e cardigan de onde eu havia deixado cair, enquanto 2 oficiais levaram Bruno de lado para questioná-lo sobre agarrar meu pulso e derramar cerveja em mim. Seus irmãos de fraternidade tinham todos sumido, provavelmente não querendo ser conectados ao que estava prestes a acontecer com seu presidente. Pai manteve a mão no meu ombro enquanto descemos as escadas e saímos para o carro. Carolina nos seguindo e dizendo que dirigiria atrás de nós para garantir que chegássemos em casa seguros. No segundo que entrei no carro do pai e a porta fechou, tudo me atingiu de uma vez e comecei a soluçar, todo meu corpo tremendo do que tinha acabado de acontecer. Pai estendeu a mão e apertou a minha, me dizendo que nada disso era minha culpa e que Bruno enfrentaria cada consequência que viesse para ele. Entramos na nossa garagem e Carolina estacionou atrás de nós, nos seguindo para dentro, onde fui direto para o banheiro tomar banho. Fiquei sob a água quente por o que pareceu uma eternidade, tentando tirar o cheiro de cerveja do meu cabelo enquanto podia ouvir Carolina na cozinha fazendo chá. Através da porta do banheiro, podia ouvir pai no telefone com alguém chamado Rodrigo Silva, que sabia ser o sócio-gerente de sua firma. Pai estava explicando o que havia acontecido na festa e formalmente pedindo que o estágio do Bruno fosse terminado imediatamente sem chance de emprego futuro. Depois do banho, coloquei pijamas e encontrei Carolina esperando no meu quarto com o chá e alguns biscoitos que ela encontrou na despensa. Ela passou a noite e passamos horas documentando tudo, tirando mais fotos do meu pulso, que agora estava roxo escuro, salvando todas as mensagens que eu tinha enviado para ela durante a festa quando estava tentando
tentando fugir do Bruno. Escrevemos uma linha do tempo de tudo o que havia acontecido, desde quando Bruno primeiro me abordou até pai chegar. Carolina mencionou que conhecia pelo menos 2 outras meninas que Bruno havia encurralado em festas. Meninas que poderiam estar dispostas a falar sobre suas experiências também. Na manhã seguinte, acordei com meu telefone tocando com dezenas de mensagens de pessoas que estavam na festa. Algumas perguntando se eu estava bem. Outras só queriam detalhes sobre o que aconteceu. E algumas estavam bravas que a fraternidade poderia ter problemas por minha causa. Carolina me ajudou a deletar a maioria sem ler, só respondendo aos meus amigos de verdade que estavam genuinamente preocupados comigo. Pai havia tirado o dia de folga e estava na cozinha fazendo panquecas quando descemos, agindo como se isso fosse totalmente normal mesmo que ele nunca cozinhasse. Enquanto comíamos, ele explicou minhas opções de uma maneira realmente calma, dizendo que eu poderia pressionar por acusações criminais, registrar uma queixa na universidade ou fazer ambos. Continuava dizendo que era completamente minha escolha e ele apoiaria qualquer decisão, mas podia ver que queria que Bruno enfrentasse consequências reais. O telefone tocou enquanto estávamos limpando, e era Rodrigo Silva ligando para confirmar que o estágio do Bruno havia sido terminado naquela manhã. Ele também mencionou que Bruno já estava em gelo fino porque várias funcionárias haviam reclamado sobre ele, fazendo elas se sentirem desconfortáveis, pedindo seus números e ficando muito perto durante reuniões. Rodrigo disse que Bruno estava agora banido da propriedade da firma e seu cartão de acesso havia sido desativado. E se tentasse ir ao prédio, a segurança o removeria. Pai o agradeceu e desligou. Então me olhou e perguntou o que eu queria fazer em seguida. 3 dias depois, disse ao pai que queria reportar tudo à universidade. E ele levou Carolina e eu ao campus para o compromisso de título 9 que ele já havia agendado. O escritório ficava no 3º andar do prédio administrativo e Iris Garcia estava esperando com uma pilha de formulários e panfletos espalhados na mesa. Ela me fez passar por tudo o que aconteceu na festa enquanto digitava notas no computador, fazendo perguntas específicas sobre horários e testemunhas, e se eu tinha alguma evidência. Carolina mostrou as mensagens que eu tinha enviado durante a festa e as fotos do meu pulso machucado, e Iris imprimiu tudo para o arquivo. Ela explicou como a investigação funcionaria, que eles entrevistariam Bruno e quaisquer testemunhas que pudéssemos nomear, e que o processo geralmente levava cerca de 60 dias, mas poderia ser mais longo. Ela me deu uma ordem de não contato que já havia preenchido, dizendo que Bruno não poderia me abordar em qualquer lugar do campus, não poderia enviar mensagens ou ligar ou me mandar e-mail, e se violasse, enfrentaria suspensão imediata. A ordem entrou em vigor naquele dia, e a segurança do campus seria notificada dentro de 1 hora. Passamos 2 horas no escritório passando pelos meus direitos como denunciante, os possíveis resultados, variando de advertências à expulsão, e como eu poderia ter uma pessoa de apoio em qualquer reunião. Quando saímos, tinha uma pasta cheia de recursos e o número direto da Iris programado no meu telefone. A notícia se espalhou pelo campus mais rápido que esperava, e pela manhã de segunda, todos pareciam saber o que havia acontecido na festa. Entrando no refeitório para o café da manhã, podia sentir pessoas olhando e ouvir sussurros me seguindo até a estação de cereais. Carolina ficou bem ao meu lado, lançando olhares para qualquer um que olhasse muito tempo, e encontramos uma mesa no canto onde pudemos comer sem sentir como se estivéssemos em exibição. Algumas pessoas com quem nunca havia conversado vieram dizer que sentiam muito pelo que aconteceu, enquanto outras só apontavam e sussurravam para seus amigos. Na minha aula de psicologia naquela tarde, pessoas continuavam se virando para me olhar, e o professor teve que pedir para todos olharem para frente 2 vezes. Entre as aulas, recebi uma notificação de e-mail de um endereço que não reconhecia, e pai me ligou imediatamente para dizer que o advogado do Bruno havia enviado algo, mas nosso advogado cuidaria disso, então eu não precisava ler. Ele disse que era Bruno tentando se desculpar e me pedindo para não buscar acusações porque arruinaria seu futuro, o que pai chamou de lixo manipulativo que adicionaríamos ao nosso arquivo de evidências. O advogado já havia redigido uma resposta de cessar e desistir, lembrando Bruno sobre a ordem de não contato. Na mesma semana, 3 meninas diferentes me mandaram mensagem no Instagram dizendo que tiveram experiências similares com Bruno em outras festas. Uma segunda anista descreveu como ele a encurralou no porão durante o fim de semana de volta às aulas. Outra caloura disse que ele a agarrou num mixer e não soltou até seu namorado aparecer. E uma terceira anista me contou sobre Bruno a seguindo até seu carro depois que ela o rejeitou numa festa ano passado. Nos encontramos no café do campus e elas concordaram em falar com Iris juntas. Então marquei outro compromisso e todas fomos ao escritório de título 9. Iris tomou cada um de seus depoimentos separadamente enquanto o resto de nós esperávamos no saguão. E quando ela saiu após a última entrevista, disse que isso estabelecia um padrão claro de comportamento predatório que fortaleceria a investigação. A fraternidade foi puxada para uma revisão de emergência pela vida grega 2 dias depois das outras meninas se apresentarem. E tiveram que suspender todos os eventos sociais enquanto a investigação acontecia. Isso deixou muitos dos irmãos bravos e alguns deles começaram a postar nas redes sociais sobre como uma pessoa estava arruinando todo o semestre deles, embora não usassem meu nome diretamente. Carolina fez capturas de tela de tudo antes que pudessem deletar, adicionando ao nosso crescente arquivo de evidências. Comecei a ter pesadelos sobre a festa e não conseguia me concentrar durante as aulas. Então Carolina me levou ao centro de aconselhamento e esperou enquanto tive meu primeiro compromisso com Gabriela Dias. Gabriela me fez descrever o que aconteceu e então explicou que congelar quando Bruno me agarrou era uma resposta de trauma completamente normal, que meu cérebro estava tentando me proteger, desligando ao invés de lutar. Ela me ensinou alguns exercícios de respiração para quando me sentisse ansiosa e agendou sessões semanais para trabalhar tudo. 2 semanas depois que registrei o relatório, Iris ligou para dizer que o painel havia chegado a uma decisão após revisar todas as evidências e depoimentos de testemunhas. Bruno foi considerado responsável por agressão, assédio e criar um ambiente hostil, e o painel votou para suspendê-lo por 2 anos com uma proibição
restrição permanente da propriedade do campus. A decisão estaria no seu histórico se tentasse transferir e ele tinha 10 dias para apelar. Seus pais contrataram algum advogado caro da cidade para lutar contra a suspensão, mas Iris disse que com 4 vítimas dando depoimentos consistentes e múltiplas testemunhas da festa, o apelo provavelmente não mudaria nada. O advogado aparentemente disse aos pais do Bruno para aceitar a punição e focar no controle de danos ao invés de piorar as coisas com um apelo longo. Meus professores haviam sido notificados sobre a situação através do escritório do reitor de estudantes e trabalharam comigo em extensões para trabalhos e mudaram minha sessão de discussão de economia para um horário diferente para que eu não tivesse que ver a cadeira vazia do Bruno 3 vezes por semana. 3 dias depois, o escritório do promotor distrital ligou para meu celular enquanto almoçava com Carolina no refeitório. A promotora disse que haviam revisado o relatório policial e depoimentos de testemunhas e queriam se encontrar sobre pressionar por acusações de agressão contra Bruno. Marquei um compromisso para a tarde seguinte e trouxe pai e Gabriela comigo ao tribunal no centro da cidade. A promotora espalhou fotos do meu pulso machucado na mesa e explicou que com múltiplas testemunhas e a agressão com cerveja em vídeo do telefone de alguém, eles tinham um caso forte. Ela disse que Bruno poderia enfrentar até 1 ano de prisão se condenado, mas provavelmente receberia liberdade condicional como primeira ofensa. Assinei a papelada para seguir com as acusações enquanto o pai apertava meu ombro. Enquanto isso, Carolina havia estado ocupada organizando o que ela chamava de meu esquadrão de proteção, recrutando 8 meninas do nosso dormitório que começaram a andar comigo para cada aula. Elas apareciam na minha porta toda manhã e nos movíamos pelo campus como um grupo, me fazendo sentir segura pela primeira vez desde a festa. Nas refeições, elas me cercavam na nossa mesa usual, criando uma zona de proteção de olhares e sussurros. Uma delas até começou a sentar ao meu lado nas minhas aulas grandes, tomando notas quando minhas mãos tremiam demais para escrever. A prisão aconteceu numa terça de manhã, quando Bruno apareceu na casa dos pais para as férias de primavera. A polícia bateu na porta às 7 da manhã com um mandado e o levaram à delegacia algemado, enquanto vizinhos assistiam de suas garagens. Sua foto da ficha criminal apareceu no site de notícias local até o meio-dia, mostrando ele num macacão laranja com olheiras. Ele pagou fiança naquela tarde, mas o juiz estabeleceu condições rígidas, incluindo ficar a 500 metros do campus e ter 0 contato comigo direta ou indiretamente. A casa da fraternidade foi fechada 2 semanas após sua prisão, quando a investigação da vida grega encontrou evidências de trote, consumo de álcool por menores e múltiplos incidentes de agressão não reportados ao longo de 3 anos. O capítulo nacional retirou sua carta imediatamente e a universidade deu aos irmãos 30 dias para se mudar. O nome do Bruno apareceu em cada artigo como o presidente que destruiu uma fraternidade de 90 anos através de suas ações. Alguns de seus ex-irmãos começaram a entrar em contato através do Instagram e e-mail para se desculpar por não tê-lo parado naquela noite. Um cara me encontrou na biblioteca e admitiu que todos sabiam que Bruno ficava agressivo com meninas quando bebia, mas ninguém queria desafiá-lo porque ele controlava suas vidas sociais. Outro enviou uma longa mensagem sobre como assistir Bruno derramar cerveja em mim o fez perceber que havia sido covarde por 3 anos. Pai convocou uma reunião de emergência na firma na segunda, após a prisão do Bruno, e implementou novas políticas para todos os estagiários e funcionários. Verificações de antecedentes se tornaram obrigatórias, incluindo revisões de redes sociais e ligações de referência para empregadores anteriores. Ele também trouxe consultores para conduzir sessões de treinamento sobre assédio que todos tinham que participar, até mesmo os sócios seniores. Ele me disse depois que Bruno havia lhe ensinado uma lição cara sobre a importância de realmente conhecer quem você está trazendo para sua empresa. A audiência preliminar aconteceu 6 semanas após eu ter pressionado por acusações num pequeno tribunal no centro da cidade, com painéis de madeira e bancos desconfortáveis. O advogado do Bruno tentou pintar a coisa toda como comportamento universitário típico que saiu de proporção. Ele continuava usando frases como erro juvenil e ambiente de festa, enquanto eu sentava lá com Carolina segurando minha mão. A juíza, uma mulher na casa dos 60 com cabelo grisalho puxado para trás, olhou as fotos do meu pulso e assistiu o vídeo da agressão com cerveja 2 vezes. Ela disse que havia visto muitas festas universitárias em sua carreira e nenhuma delas dava a alguém o direito de fisicamente conter e humilhar outra pessoa. Quando o semestre de primavera começou, Carolina e eu nos mudamos para um dormitório diferente no lado oposto do campus da antiga casa da fraternidade. Nossas novas colegas de corredor haviam ouvido sobre o que aconteceu e imediatamente nos adotaram no grupo. Elas tinham todo um sistema de se verificar através de um chat em grupo e ninguém ia à festa sozinha. Nossa RA era uma quarto-anista que havia passado por algo similar no primeiro ano, e ela fez nosso andar um espaço seguro onde podíamos falar sobre qualquer coisa. 3 meses após a prisão, o advogado do Bruno contatou o meu sobre um acordo para evitar julgamento. Ele se declararia culpado de agressão contra a contravenção em troca de 2 anos de liberdade condicional, 200 horas de serviço comunitário e aconselhamento obrigatório para controle da raiva. Ele também teve que pagar todas minhas contas médicas da lesão no pulso e sessões de terapia, que chegaram a quase R$8.000. O juiz aprovou o acordo, e não tive que testemunhar no julgamento, o que Gabriela disse ajudaria meu processo de cura. A universidade usou nosso caso como catalisador para grandes mudanças nas políticas da vida grega e requisitos de treinamento. Eles criaram algo chamado Iniciativa de Segurança em Festas, que todas as organizações gregas tinham que participar antes de hospedar qualquer evento social. Cobria consentimento, intervenção de espectador e as consequências de assédio com exemplos reais de casos recentes. Elas perguntaram se poderiam usar minha história anonimamente nos materiais de treinamento. E concordei, porque talvez impedisse outro Bruno de pensar que poderia se safar. Carolina começou a me arrastar para pequenas reuniões no nosso novo dormitório. Apenas 5 ou 6 pessoas assistindo filmes na sala comum.
comum. No início, ela ficava ao meu lado o tempo todo, e tínhamos esse sistema onde eu bateria 2 vezes no joelho dela se precisasse sair. A primeira festa que fomos após tudo foi uma coisa de aniversário para alguém do nosso andar, e Carolina trouxe 3 outras meninas do nosso corredor conosco. Todas ficamos juntas perto da cozinha, e quando um cara que não conhecia tentou me encurralar perto das bebidas, Carolina apareceu do nada e me puxou para olhar algo no telefone dela. Todo o nosso grupo de amigas agora tinha palavras código, como se alguém mandasse pizza no chat do grupo. Significava me vir buscar imediatamente. Fui à terapia toda segunda no centro de saúde do campus, e Gabriela tinha essa maneira de me fazer falar sobre tudo sem me sentir analisada. 6 meses após a festa, finalmente consegui dormir a noite toda sem acordar em pânico. Gabriela me mostrou meus formulários de entrada de quando comecei, e a diferença era chocante. Todos aqueles sintomas que marquei como severos agora eram leves ou completamente desaparecidos. Ela disse que falar sobre o que aconteceu havia ajudado mais que anos de terapia poderiam ter de outra forma porque eu havia retomado o controle. Soube sobre Bruno através da rede de fofocas do campus, quando alguém mencionou ver seu nome numa solicitação de transferência no escritório do registrador. A amiga da Carolina, que trabalhava em admissões, disse que ele havia se candidatado a 3 outras escolas no estado, mas todas o rejeitaram após verificar seu registro disciplinar. Seu LinkedIn desapareceu um dia, e esse cara da sua antiga fraternidade me disse no café que Bruno estava trabalhando numa loja de eletrônicos perto da casa dos pais. O mesmo cara disse que Bruno havia tentado terminar seu diploma online através de algum programa duvidoso, que mal contava como credenciado. Pai começou a me ligar todo domingo à noite para saber como estava. Conversas reais, não apenas as rápidas conversas sobre como vai a escola que costumávamos ter. Ele perguntava sobre minhas aulas e amigos, mas também sobre como eu estava lidando com tudo, se me sentia segura no campus, se precisava de alguma coisa. Ele também começou a visitar mais frequentemente, levando Carolina e eu para jantar fora, e sempre garantindo que eu soubesse que estava orgulhoso de como havia lidado com tudo. Quando via caras me olhando do jeito errado em restaurantes, ficava com aquele olhar protetor, mas nunca dizia nada a menos que eu trouxesse o assunto primeiro. A universidade deu a Carolina um prêmio na cerimônia de fim de ano por ser uma espectadora exemplar e defensora. Ela teve que subir no palco na frente de todos, e o reitor falou sobre como suas ações fizeram uma diferença real numa situação séria. Carolina só riu sobre isso depois, e disse que estava apenas sendo um ser humano decente, mas sabia quanto ela havia feito por mim nesses meses. Mudei meu curso principal para pré-direito, depois de assistir uma das apresentações da Iris sobre defesa de vítimas e perceber que era isso que queria fazer com minha vida. Minhas notas foram de mal, passando para a lista do reitor, porque realmente me importava com o que estava estudando agora. Os professores do Departamento de Estudos Jurídicos eram na maioria ex-promotores e advogados de defesa que tinham histórias reais sobre ajudar pessoas a navegar o sistema. Eles usavam exemplos de casos reais, e eu ficava lá tomando notas pensando em como poderia ajudar alguém passando pelo que passei. A antiga casa da fraternidade ficou vazia por meses, após fecharem até a universidade anunciar que a converteriam num centro de recursos para mulheres. Eles esvaziaram todo o lugar e o reconstruíram com salas de reunião, biblioteca, escritórios de aconselhamento e espaços de estudo seguros. Na cerimônia de abertura, pediram para eu dizer algumas palavras, e falei por talvez 2 minutos sobre quão importante era ter espaços onde mulheres se sentissem protegidas e apoiadas. Ficar naquele mesmo prédio onde tudo havia acontecido, mas vendo transformado em algo positivo, se sentiu como o universo se equilibrando de alguma forma. Esse cara, que havia sido um dos irmãos de fraternidade do Bruno, veio até mim fora da biblioteca um dia parecendo realmente desconfortável. Ele disse que testemunhar na audiência do Bruno o fez perceber quão problemático seu próprio comportamento havia sido em festas e com meninas em geral. Ele havia começado a fazer terapia e estava fazendo trabalho voluntário com o programa de prevenção do campus, ensinando outros caras sobre consentimento e respeito. Ele me agradeceu por falar porque havia aberto seus olhos para coisas que estava ignorando ou participando sem pensar. Havia esse cara no meu grupo de estudo de direito constitucional que sempre guardava um lugar para mim e trazia marca-textos extras porque sempre esquecia os meus. Ele nunca pressionava ou tornava as coisas estranhas. Era apenas consistentemente gentil e paciente, mesmo quando eu me encolhia com movimentos súbitos ou precisava sentar perto da porta. Carolina o encontrou para café 3 vezes antes de declarar que ele passou no teste dela. E quando finalmente me convidou para jantar fora do campus, realmente disse sim. Fomos a esse lugar italiano e conversamos sobre aplicações para a faculdade de direito. E ele não tentou me beijar ou nem segurar minha mão. Só me acompanhou de volta ao dormitório e disse que teve um ótimo tempo. Carolina estava esperando no meu quarto, e quando contei sobre o encontro, ela disse que era a primeira vez que me via realmente sorrir em meses. Iris me chamou ao escritório numa tarde para perguntar se ela poderia usar meu caso como exemplo em materiais de treinamento para novos coordenadores de título 9 em outras escolas. Ela disse que a maneira como tudo foi documentado e tratado poderia mostrar a outros como apoiar adequadamente os sobreviventes e tomar ação rápida. Ela prometeu remover detalhes identificadores, mas queria incluir a linha do tempo e a coordenação entre diferentes escritórios. Assinei os formulários de permissão, me sentindo como talvez algo bom pudesse vir de tudo isso se ajudasse mesmo uma outra pessoa a obter o apoio que precisava. 3 semanas depois, um envelope grosso chegou de um escritório de advocacia que não reconhecia, e quando abri, havia uma carta dos pais do Bruno dizendo que haviam sido cegos aos padrões de comportamento do filho e estavam estabelecendo um fundo para programas de prevenção de agressão no campus. O cheque anexado era de R$50 mil, feito para a nova iniciativa de segurança da universidade, e eles pediram que eu fosse informada, mas não contatada mais sobre isso. Carolina estava sentada ao meu lado quando li, e ela pegou a carta para ler ela mesma. Então disse que provavelmente estavam tentando evitar um processo civil, mas pelo menos o dinheiro ajudaria outros estudantes. Naquela mesma tarde, Iris ligou para me contar sobre
sobre uma oportunidade de estágio de verão numa firma especializada em defesa de vítimas e casos de agressão no campus e perguntou se eu queria que ela me recomendasse. Preenchi a aplicação naquela noite e 2 semanas depois consegui uma entrevista onde os sócios perguntaram sobre minha experiência e como eu queria ajudar outros sobreviventes a navegar o sistema legal. Eles me ofereceram a posição na hora e disseram que haviam acompanhado meu caso e ficaram impressionados com como lidei com tudo. Carolina e eu começamos a procurar apartamentos para o 3º ano e fizemos uma lista de requisitos que incluía fechaduras de segurança, câmeras de segurança, janelas do 1º andar com fechaduras e um prédio com acesso controlado. Passamos 3 fins de semana dirigindo procurando lugares e cada vez testávamos as fechaduras, verificávamos as linhas de visão da rua e perguntávamos sobre os outros inquilinos. O proprietário de um lugar riu quando Carolina perguntou sobre tempo de resposta para chamadas policiais, mas só riscamos da nossa lista e continuamos procurando. Finalmente encontramos um lugar a 6 quadras do campus com tudo o que queríamos, mas um porteiro que trabalhava à noite e se lembrava de todos que entravam e saíam. Assinar o contrato se sentiu como um grande passo em direção à vida normal e comemoramos com sorvete, mesmo sendo apenas uma terça comum. 2 dias antes do semestre terminar, recebi um e-mail do escritório do presidente da universidade dizendo que havia sido selecionada para o prêmio de coragem na cerimônia de encerramento. Ficando naquele pódio na frente de centenas de pessoas, mantive curto e apenas disse que coragem não era sobre não ter medo, mas sobre falar mesmo quando você estava aterrorizada. Minhas mãos tremeram o tempo todo, mas consegui passar. E quando sentei, Carolina estava chorando e pai estava gravando tudo no telefone. No último dia, no meu quarto do dormitório, estava empacotando caixas quando encontrei aquele cardigan enfiado no fundo do armário, ainda no saco da lavanderia, de quando Carolina o havia levado para limpar meses atrás. Segurei por 1 minuto, lembrando daquela menina assustada, que pensou que um cardigan a manteria segura numa festa. Então dobrei cuidadosamente e coloquei na pilha de doação. Carolina me ajudou a carregar as caixas para o carro do pai, e quando carregamos tudo, olhei de volta para o dormitório onde tudo havia começado e me senti pronta para seguir em frente. O centro de doação estava no nosso caminho para casa, e quando entreguei a sacola com o cardigan, a voluntária sorriu e disse que faria alguém muito feliz. Obrigada por ficarem comigo através de todas minhas perguntas e reflexões. É sempre tão interessante explorar essas coisas juntos. Até nos encontrarmos novamente. Cuidem-se. Se inscrevam para mais conteúdo como este.